Começando mais uma live da quarentena musical da Banda dos Curumins aqui no nosso Instagram. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV. E eu sou a Giovana. Hoje a gente vai receber o pianista Algar Júnior. Então eu tô aqui esperando o pessoal entrando. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos entrando. Quem já estiver aqui, não esquece de compartilhar a live. Ok, não esqueçam de usar o aviãozinho pra compartilhar, porque hoje vai ser uma tarde incrível. E qualquer problema no som, vocês também podem avisar, tá? Espero que estejam todo mundo me ouvindo bem. E já vou chamar nosso convidado pra gente não perder tempo. Deixa eu ver. E bem-vindos. Esperando o nosso convidado. Boa tarde! Boa tarde, Giovana. Como é que você está? Ah, eu tô bem, e você? Bem-vindo. Puxa, muito obrigado. Queria dizer da alegria imensa de participar aqui com vocês desse projeto tão lindo que eu conheci há pouco tempo, mas fiquei muito honrado com o convite de uma grande amiga minha, que a gente estudou junto lá na faculdade, a Aninha, que está aí. Oi, Aninha, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de música, da vida, da profissão. Estou muito contente de estar aqui, viu? Poxa, eu que agradeço em nome de todos, assim, por você ter aceitado o convite, estar disponibilizando o seu tempo. E é muito bom poder estar aqui conversando com você, porque nessa quarentena é uma forma da gente se sentir mais próximo, né? É muito bom mesmo, agradeço. Com certeza, né? Tem sido um tempo, ao mesmo tempo que traz muita novidade, mas essa semana eu compartilhei com alguns amigos que eu falei, meu, cansei. Tô com saudade da sala de aula, tô com saudade dos alunos, dos músicos por perto, dos ensaios, onde a gente pode fazer música junto. Tô com saudade já disso. Não vejo a hora disso tudo terminar para que a gente possa voltar a estar junto. Com certeza, nossa, chega uma hora que a gente já fica. Chega, não aguento mais ficar longe dos meus amigos, porque por mais que a gente esteja estudando, né, através do computador, não é a mesma coisa, né, de estar presente, de poder estar junto com as pessoas, né? Fazendo música, porque música tem muito a ver com o contato com as pessoas, né? É verdade, Giovana. Tem sido um tempo, como eu falei, a gente está descobrindo um monte de outras coisas, né? A tecnologia nesse aspecto nos salvou de um colapso ainda maior, né? Imagina todo esse tempo a gente não poder ter esse contato com os músicos, com os amigos, com os alunos. Tem sido um tempo desafiador também, né? A gente tentar entender como é que funciona esse processo, dar aula assim através de uma telinha, né? E a gente poder passar todas as intenções que a gente podia passar quando a gente estava presencialmente, né? É muito diferente, mas é um jeito, é um novo jeito também. Eu acho que quando voltar, a gente querendo ou não vai levar isso adiante também. E que bom que a gente vai ter isso, né? O que a gente está vivenciando hoje, mas melhor ainda que a gente vai poder voltar, né? A ter o contato com as pessoas enfim, né? A nossa profissão precisa disso realmente. Com certeza, né? Eu acho que no começo eu imagino que deve ter batido aquele desespero, porque foi tudo inesperado, né? Mas como é que você tem se adaptado, né? Como você se adaptou a isso? Olha, tem sido um processo de adaptação ainda, né? Não só pela questão da tecnologia, né? Eu acho que ela já faz parte do nosso dia a dia, antes dessa pandemia toda fazer parte do nosso dia a dia e colocar essa barreira, né, entre a gente. Ah, mas, assim, tem sido uma experiência bacana nesse sentido. Acho que a gente está aprendendo como lidar com isso. Mas, assim, muitas outras coisas a gente perdeu, né, no meio do caminho. Né? Então, eu tinha uma agenda, falando de uma maneira muito particular, eu tinha uma agenda de shows fechada até de fevereiro até agosto. Né? Então, assim, imagina o que é nesse momento você olhar para a sua agenda e você ver show por show caindo. Né? Por um outro lado, foi muito interessante, por exemplo, vivenciar algumas experiências, poder fazer
poder fazer alguns shows, né, em forma de live, poder fazer conversas assim, né, desse tipo. Nada que não dá para comparar uma coisa com a outra, né? São ambientes diferentes, né? Mas, por um outro aspecto, não foi bacana, né? Não é legal. A gente achava que ia ser só 15 dias. Há 15 dias a gente está de volta, né? 40 dias seria muito. Já seria muito, né? Para ser bem exato, né? 40 já seria muito. E estamos aí, né? Pelo jeito, a gente vai terminar o ano dessa forma mesmo, né? Não sei, mas, enfim, tem os seus prós e contras, né? Não, se fosse só esse ano tava bom, né? Mas tem gente que fala que mesmo assim vai demorar muito, né, pra gente voltar ao que era. Talvez, acho que nem vai voltar, né, ao que era antes. A gente sempre vai ter que fazer as coisas diferentes agora, né? Tipo, Eu acho que sim. É o que eu falei para você. Acho que a gente leva esse formato também, né? Ele, quando voltarem, né? Se é que vamos dizer essa normalidade, né? Eu acho que isso a gente leva junto também. Olha, eu vou contar uma experiência muito bacana que eu tenho tido. Se por um lado a gente tem tido uma dificuldade, por exemplo, eu vou falar em relação às aulas, né? Se por um lado a gente tem tido uma dificuldade de estar presente com os alunos ali na sala de aula, por um outro lado, aconteceu uma coisa muito curiosa com os alunos de algumas escolas e particulares que eu tenho dado. Como é que eu posso dizer? A devolutiva do aluno melhorou muito. Melhorou muito. Quando a gente pede para um aluno assim, então você grava um vídeo tal para você poder, né, me envia um vídeo de você tocando tal. O aluno não quer mandar um vídeo com erro. Ah, não, isso daqui não tá legal, isso daqui não ficou bacana. Ele não quer mandar esse videozinho, ele quer mandar o melhor vídeo que ele tem chance de fazer, né? Então, assim, às vezes eu falo, eu até brinco com os alunos, eu falei, cara, olha, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que quando eu voltar para a nossa sala de aula, eu vou continuar pedindo as lições para você em forma de vídeo. Porque realmente, assim, né, a gente muda a nossa forma de enxergar. Uma coisa que eu acho muito bacana, né, esse formato de você poder mandar um vídeo, tal, né, é que, e não só o aluno, eu digo a gente também, né, para quantas pessoas a gente não gravou durante esse tempo, aí se você se olha no vídeo, não, vou melhorar isso daqui, não, vou terminar. Então, assim, por um outro lado, isso tem sido muito bacana também. Eu acho que a gente tende a levar isso daí também para o próximo momento, né? a gente criou novos hábitos, né? E a gravação é um recurso muito bom para você perceber. É tipo um feedback automático, assim. Você já vê onde você pode melhorar, porque normalmente a gente não se escuta muito, né, no presencial, né? Inclusive, a Ana e o Cassiano, que dão aula lá no É, quarteirão, comentaram que também lá teve muitos casos disso. Inclusive o Cassiano, ele dá aula de canto lá e é regente do coral, e ele já falou pra gente várias vezes que a gente melhorou muito por causa das gravações. Porque a gente tem que se gravar toda hora, né? Cada semana é uma gravação nova, e a gente começa a se ouvir, coisa que quando tá todo mundo junto, não tem isso, né? É um recurso que a gente descobriu, né? Esse recurso, assim. Muito é bom mesmo. verdade. E é uma coisa muito importante, porque essa percepção para nós músicos, né, tem alguns que não gostam muito assim. Ah, eu gravei um negócio, mas eu não gosto de me ouvir. Eu não gosto de me ver, né? E nesse momento para nós músicos isso é muito importante, né? Assim, a gente tá atento ao que a gente tocou, a gente se ouvir um pouco. A gente tem um pouco de preconceito de ficar se ouvindo, né? Então, mas por um outro lado, é importantíssimo, né, para nós músicos assim ter esse critério, ter essa autocrítica, sabe? Eu acho importantíssimo. Sim, eu acho que até eu, falando de mim mesma, eu me acostumei a me gravar, assim. Tô me acostumando ainda, mas antes eu tinha muita vergonha de ver a gravação. Pra mim era mais fácil subir no palco e tocar qualquer coisa do que ter que ver a gravação depois. Eu não gostava de ver a gravação. Mas é o crescimento, né? A gente vai. Na dificuldade a gente vai se desenvolvendo, né? É verdade. No palco a gente tem mais essa coisa, não que numa gravação você não possa, né? Mas no palco a gente se arrisca mais, o nosso movimento, a nossa forma de agir é muito mais espontânea. Existe aquele nervosismo que é espetacular, né? Inclusive, eu gosto muito desse momento. Esse momento é aquele momento onde você sabe
que você tem que tocar, o que você tem que fazer exatamente, mas é aquele quesinho assim, eu não sei bem ao certo o que vai acontecer em cima do palco, né? Esse momento, alguns morrem de medo desse momento. Eu, particularmente, eu acho ele espetacular, eu acho que é o que me move, né? Falta isso no palco, né? E hoje a gente não tem um palco para dizer isso, né? Por um outro lado, é o que eu estava falando, a gente se arrisca mais no palco. Aqui, dependendo das circunstâncias, você não quer arriscar, né? Você quer ser certeiro, né? Você quer ser ali, exatamente no ponto certo, né? Porque na gravação eu acho que a maior diferença é que quando a gente erra, a gente para e grava de novo, né? Quando você tá no palco, você só continua. E eu acho que a gente tem que usar isso como uma forma de transferir pra gravação também. Quando a gente tá gravando, a gente tem que seguir, né? É um bom treino de não, assim, achar que o erro acabou com tudo, né? Tipo, se arriscar mesmo, né? Giovana, você falou uma coisa muito importante. Eu me lembro de quando o Léo, meu filho, tinha uns 3, 4 anos de idade, talvez. Eu lembro que a gente estava na praia e assim, era um dos... Ele já tinha ido, mas ele estava descobrindo aquela coisa de entrar no mar, a onda, o efeito que isso causa, né? Então, assim, e foi muito interessante porque em algum momento ele pegou essa autoconfiança, né? E ele foi para uma onda assim e se jogou na onda, sabe? Mas era uma onda, né? Eu tava com ele ali e ele se jogou assim de um jeito, né? E eu agarrei ele e tal, né? E ele assim meio que engolindo água, assim. Ele falou assim: "Nossa, papai, parece o joguinho". Eu não vou lembrar que joguinho que ele falou que ele jogava, né? Parece o joguinho de, né? E mencionou o joguinho. Eu falei: "Filha, deixa eu falar um negócio. O joguinho ele imita a realidade, né? Não é a realidade não é o joguinho imita a realidade, né? Essa coisa que você falou, a gravação você pode parar e você pode gravar de novo, né? É uma forma da gente lidar com a realidade mesmo, né? E esse é um estudo muito importante. Pô, bacana, não vou parar, vou até o fim, assumindo os riscos, inclusive, né? Então, isso é uma coisa que para gravação é muito importante. A gente vê quanta gente gravou se utilizando, né, utilizando de recursos que a gente não tem hoje. Era a gravação, assim, o cara tinha que sentar e era aquela faixa que ele tinha para poder mostrar o que ele tinha, né? Esses músicos, né, até hoje, são músicos consagradíssimos, né? Então, assim, por um outro lado, é um desafio nosso, que a gente tem que falar, como é que eu faço aqui para gravar e tem que ser certeiro, né? É bacana, muito interessante o que você falou. Verdade, não, mas eu tava pensando aqui mesmo, conforme a gente foi conversando, e acho que é assim, a gente vai descobrindo maneiras novas de se aprimorar, né? Porque realmente, nesses tempos que a gente tá muito sozinho, é uma boa oportunidade de a gente se ouvir, né? Se dar ouvidos. Como um bom professor, assim, perceber isso e usar isso a favor da educação, né? Ótimo, verdade, verdade, você tem razão. Você tem razão. Você tinha comentado que nessa quarentena você tem começado a fazer lives. Eu vi que você fez live com o Sesc. Como é que foi isso? Como é que foi esse projeto? Foi muito bacana, porque foi um projeto com uma pessoa que eu não sei se ela está aqui. Ela falou que ela estaria aqui, a Virgínia Rosa, né, que é uma parceria que a gente desenvolve, nossa, há mais de 10 anos. Né? E foi uma experiência muito interessante, porque é um show que a gente está acostumado a fazer, é um show que a gente já fazia, né? A gente já essa forma da gente tocar de piano e voz é um show que a gente já rodou por muito aqui em São Paulo, no Brasil todo. Então a gente tem essa cumplicidade, né? De entre acompanhador e cantora, né? É muito interessante. Mas a experiência que eu posso dizer foi a seguinte: nós estávamos, por ser a primeira live assim que a gente fez, nós estávamos muito nervosos, né? Então assim, parecia que a live foi feita aqui na minha casa, né? Mas parecia que a gente estava entrando e de fato, né? Aquele momento a gente utilizou dos recursos que nós tínhamos e parecia que a gente estava entrando no palco, né? E, para nossa surpresa, foi muito bacana, porque nós tínhamos ali, por exemplo, uma possibilidade que talvez no teatro nós não teríamos, de ter
5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 8.000 pessoas. Quando terminou a live, tinha assim, tipo, 15.000 visualizações, né? Você fala assim, pô, cara, que engraçado, né? Dentro da sala da minha casa, né? Então, isso foi uma experiência muito bacana, muito marcante pra gente, né? Eu já tinha tido a experiência de ter feito lives, mas eram lives fechadas para determinada empresa ou determinado evento, né? Mas foi uma experiência incrível, porque foi emocionante. A gente acha que por não ter ninguém na plateia, por a gente não ter a plateia que a gente está acostumado a ter no palco, né? Fica um negócio meio frio, meio vazio. E não, meu, a gente tava entregue completamente àquilo que a gente está fazendo, mas sentindo todas as emoções possíveis, as pessoas participando, comentando dessa forma, sabe? Então, assim, foi realmente uma experiência muito bacana, foi muito marcante. Vou levar para o resto da minha vida. Caramba, nossa, muito interessante, né? A gente pensar que até que ponto é o espaço que faz o show, é a energia do próprio artista, né? Porque a gente se entrega, né? Eu acho que grande parte da performance é o que a gente põe nela mesmo, não importa se tem uma pessoa, duas na sua frente. É aquela questão de você estar se comunicando com as pessoas, né? E você sabe que tem lá 15.000 pessoas te vendo, dá a mesma adrenalina que eu acho que é subir num palco, né? Muito É louco. verdade, é verdade. Você sabe que você falou uma coisa? A gente fez um circuito uma vez com um show e a gente fez um circuito num horário da tarde, né? E para nossa surpresa, num determinado lugar, para nossa surpresa, tinha lugares que tinham muita gente, tinha lugares que não tinham público assim. Então, e o que você falou é super importante, é a energia que a gente põe na hora que a gente está fazendo. Porque às vezes isso dá um baque na gente, não dá? Você vai se apresentar, você entra dentro na hora que você entra no palco, você vê assim, tipo, 5 pessoas, 6 pessoas, né? Vamos falar o português claro. Às vezes isso daí pode baquear a gente. Mas o que acontece é o que você falou é importante. É a energia que você põe. Cara, para mim não importa se tem 6 ou se tem 500. Eu vou tocar com essa mesma energia. Agora, paralelamente, né, um público de 500 pessoas, né, também emana uma energia para a gente. Né? Quando você está em cima do palco, a reação que as pessoas têm, quando você está tocando e você consegue olhar porque as pessoas, para a reação das pessoas, o brilho do olhar das pessoas, como as pessoas se emocionam com isso, isso também provoca uma reação na gente, né? Por um outro lado, atrás de uma câmera, você fica imaginando como é que é isso. Ou talvez, me passou pela cabeça aqui, de quando você está numa situação dessa, você se remete ao que você já vivenciou e você fica imaginando como é que seria essa reação. O que também pode emanar uma energia, né, para quem está assistindo. E isso eu acho que é interessante, emocionante. Nossa, acho que vão ter alguém no mundo vai começar a pesquisar sobre isso, eu acho, sobre essa questão. Porque é meio inexplicável, né, essa questão da energia. Ainda mais agora que tem tantos artistas que não estão se apresentando, mas estão Ah, vivendo a energia do mesmo jeito, né? É muito interessante isso, observar isso. Sei lá. é verdade. É verdade. Vamos continuar debatendo sobre isso no futuro. Vamos sim. E você falou que você tem desenvolvido esse trabalho de acompanhar uma cantora, né? E eu acho que falando mais de piano, como pra você é um bom acompanhamento, assim, o que deve ser pensado na hora de acompanhar um cantor? Uou! Uou! Você tocou num ponto que eu gosto muito de debater. Eu acho que a gente tem que partir, claro, para um músico é assim, você tem que estar com várias situações resolvidas na sua cabeça, né? Então, para quem vai acompanhar, você não pode ter dúvida da questão harmônica, você não pode ter dúvida da forma da música, você não pode ter dúvida as levadas têm que estar todas resolvidas ali na sua mão. A gente resolve um monte de coisas, né, antes da gente sentar e tocar. Seja acompanhando um cantor, seja acompanhando um outro instrumentista, seja um piano só. Na hora que você senta para fazer música, você não pode ter dúvida do que você vai fazer.
né? Aquilo que eu falei. Eu sei exatamente de tudo que eu tenho que tocar, mas o que vai acontecer ali eu não sei. No caso, como você comentou de como é que é essa questão de um bom acompanhamento com o cantor, eu diria o seguinte, que no caso de acompanhar um cantor, a gente está falando de canção, né? E aí o aspecto canção é muito importante, porque além de todos os elementos estruturais que acontecem, né, que a gente tem que saber lidar com essas questões todas, né, do ponto de vista musical, existe um texto. Existe um texto que está sendo falado. E aí entra num ambiente que eu acho um ambiente espetacular. É assim, o que a cantora, o que esse texto está querendo dizer? É o primeiro ponto. O que o intérprete, o cantor ou a cantora, no caso, né, de que forma que ele está querendo dizer isso? É um segundo ponto. E aí, o terceiro ponto é o seguinte, como é que eu vou reagir com a intérprete ou com o intérprete? Como é que eu, como músico, reajo com ele, né, da forma que ele está querendo dizer, que eu acho espetacular. A gente prestar atenção no que o cantor está querendo dizer, a cantora está querendo dizer, de que forma que ele quer dizer, o que ele provoca em mim, enquanto músico que está acompanhando, e um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, o que eu, como instrumentista, provoco no cantor nesse momento da interpretação, né? Então, assim, eu acho que um bom acompanhamento tem que estar imbuído de todos esses elementos presentes. São os elementos musicais, né? Ter isso muito bem estruturado, o que é que você vai fazer, o ritmo que você vai tocar, a harmonia ali que você mexeu, o arranjo que você fez, né? Mas o mais importante, depois desse passo, né, é você estar atento ao que o texto está querendo dizer, ao que a intérprete está querendo, de que forma ela está querendo interpretar isso, e reações que ela provoca em mim e reações que eu posso provocar nela nesse momento da interpretação. É assim que eu enxergo. Nossa, não, mas muito verdade isso. E é complicado, né? Pelo menos assim, pra quem tá começando, a gente que não tem ainda muita experiência, a gente fica na dúvida, né? Como é que a gente pode transmitir a mensagem? Porque às vezes a gente tá muito focado só no que a gente tá fazendo, no meu instrumento. E esquece de se conectar com os outros, né? Porque Aham. a mensagem que o público recebe depende da mensagem que a gente tá passando um pro outro, né? Isso é brilhante, assim. Isso é E verdade. Isso é verdade. Uma das coisas que eu adoro, por exemplo, no acompanhamento, né? E tem cantores e cantoras que a gente tem mais liberdade de conversar sobre isso, né? E a gente fala, tá, o que você está querendo dizer com esse texto? Né? Ou às vezes o intérprete vira para mim e fala assim, olha, eu queria mostrar esse lado da canção aqui, que talvez seja um outro ponto de vista da canção, né? Às vezes a gente tá tão acostumado com aquela letra, daquela forma como a gente ouve, e de repente, numa mesma canção, você pode mostrar vários outros pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes, o intérprete tem essa liberdade. Pô, eu gostaria de enfatizar esse ponto aqui na canção que aí você fala, poxa, nunca tinha parado para prestar atenção essa letra, essa interpretação por esse ponto de vista. Então, como é que eu me coloco, já que o ponto de vista mudou? Já que é outro, como é que eu me coloco em relação a isso, né? E é verdade, a gente tem que estar aberto a essas coisas, né? nossa, é interessante a gente pensar que a técnica é bem separada da interpretação, por mais que elas aconteçam juntas, são duas coisas diferentes, né? A gente já entra numa questão de direção artística, né? É verdade, é verdade. Um bom diretor, um bom diretor musical, um bom diretor de um espetáculo, ele pode trazer experiências adversas para um público para um show que ele está dirigindo, né? Opa, desculpa. Eu tenho oportunidade de trabalhar com uma produtora que eu tenho muito carinho e respeito, e hoje nos tornamos assim grandes parceiros, né? Que é a Mesa 2 Produções. E
Uma coisa muito interessante é que eles fazem muita coisa para teatro, né? Então, todos os shows que aqui o Fernando Cardoso, que é um dos diretores, é o Fernando Cardoso e o Roberto Monteiro, mas o Fernando é quem faz a direção artística do show. Eu acho muito interessante assim a visão que ele quer passar. Então, assim, ele traz toda a experiência do teatro que ele tem, da televisão que ele tem, para poder colocar isso em cima do palco. Então, assim, quando você entra no palco, os detalhes que tem no palco, né, dos shows que a gente faz, são detalhes que você fala assim, parece que não, mas faz toda a diferença, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque foi através dessa experiência, sendo dirigido por um diretor de teatro, através dessa experiência eu pude entender de que existem várias formas de interpretação sobre uma música, né? E o que você está querendo dizer com isso. Eu acho que isso é fundamental na hora que a gente vai dirigir um show. E isso me abriu muitos olhos na hora de sentar e fazer uma direção musical, com uma cantora, com um cantor, com uma banda, né? E isso faz toda a diferença, porque você já passa a enxergar a música de uma forma diferente, né? Então a sua experiência com os musicais assim, mudou a sua música no geral, né? Sua maneira de Mudou. interpretar. Mudou muito. A gente faz um show, é um show com 3 artistas que eu adoro muito, que é a Virgínia Rosa, é a Lucinha Lins e é a Tânia Alves, né? É um espetáculo que chama Palavra de Mulher. São só canções do Chico Buarque de Holanda que falam sobre o universo feminino, né? Bom, já seria um desafio isso, né? Porque você imagina o que é para mim, né, um músico, né, tentar entender o que é esse universo feminino e tentar chegar o mais próximo dele possível, né? Mas a nossa cabeça, não, né, a gente né, tem essa coisa de tentar entender a mulher até hoje, como é que é. Né? Eu falo para minha mulher, né, viver com ela é um desafio diário todos os dias, né? Porque tentar entender como é que a mulher enxerga, como ela sente, como ela reage a determinadas coisas, já é um grande desafio para a gente. Então, assim, agora tentar enxergar esse lado feminino de cada personagem que é colocado ali nesse show, você imagina, é isso vezes 10, né? Então, essa música, essa personagem está querendo expressar esse tipo de sentimento. Né? Tocar essa daqui, cara, não é o que vocês estão habituados a tocar, porque eu tô querendo realçar aqui esse comportamento dessa personagem. Então, sim, isso muda muito a nossa maneira de tocar e de como é que você vai reagir com a cantora, de como é a interpretação dela. E isso é um grande desafio, Giovana. Muito bacana. Imagino, né? Nossa, mas são nesses desafios que a gente descobre coisas novas sobre a nossa própria arte, né? É verdade. Tem 2 perguntas aqui. Uma da Claro. Marisa, ela perguntou se a interpretação pode chegar a alterar o sentido do poema ou letra. Deixa eu falar uma coisa sobre a Marisa. A Marisa é uma querida. Ela foi minha professora de português na escola. E a gente... Eu gosto muito dessa relação que a gente tem com os nossos mestres. Com pessoas que passam pelo nosso caminho e a gente vai vendo e tendo a transformação através da vida desses professores. E a Marisa foi uma dessas professoras que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. Hoje eu me refiro a ela como professora, né? A gente é amigos, né? Mas somos amigos, mas ela ainda eu tenho ela como uma professora. E é muito interessante isso daí que a pergunta que ela fez. E baseado na pergunta que ela fez, né? E a gente conversou isso um tempinho atrás. Ela foi uma das pessoas que me fez pensar um pouco sobre esse aspecto. De fato, professora Manise, eu não sei se a gente altera o sentido do texto de uma canção, mas que você pelo menos aponta um outro ponto de vista, sim. Né? Agora, pode ser, né, colocando em paralelo aqui, pode ser sim, a gente conhece uma música
vou dar um exemplo aqui de uma gravação que eu fiz com a Virgínia, aquela música que a Carmen Miranda gravou, né? Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Oh, meu bem, não faço assim comigo, não. Né? Todo mundo conhece essa música, é uma marchinha de carnaval, Sim. né? E tem um ponto de vista isso daí, né? Então, de repente, é alguém que está falando assim, ó, tô dando um exemplo, tá bom, Giovana? De repente, é alguém que está falando assim, ah, meu, tá vendo? Eu fiz de tudo para essa pessoa gostar, ainda tomei um pé e não rolou nada, e ok, a vida segue, vamos que vamos, né? Se você olhar para a letra com outro ponto de vista, você vai ver que essa letra é uma letra triste. Ela pode trazer uma amarga realidade, uma dura realidade. Alguém que não se conforma de não ter vivido a vida amorosa, sentimental dela com a pessoa que ela mais queria, né? Então, eu não sei se da forma como você toca a música, né? Você pode fazer ela numa marchinha de carnaval, mas você também pode fazer ela numa coisa super introspectiva, né? Que foi a gravação que a gente fez com a Virgínia Rosa. E tentando trazer esse outro lado. Se mudou o sentido ou não da canção, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho muito cuidado agora na hora que eu vou falar a respeito disso, mas que é um outro ponto de vista, é um outro ponto de vista. Você fala assim, eu nunca tinha parado para pensar nessa música dessa forma. Não, eu acredito que. Eu concordo assim, com o que você disse, eu acredito que são coisas complementares, né? Porque o que realmente vai mudar a interpretação é quem tá recebendo aquela obra, né? Porque não importa o que você faça, tipo, você faz um quadro, cada um vai ter um significado diferente daquilo. Apesar da poesia ser muito direta, porque é português ali, aí você ainda pode tirar coisas diferentes, depende de quem tá recebendo. Eu acredito que quem verdadeiramente pode alterar aquilo é quem recebe. E nós mesmos, como músicos, também estamos recebendo isso e Uhum. acabamos transmitindo de diferentes maneiras. Eu acho que é isso, assim. Não sei. Concordo com você, acho que é isso também. Mas, paralelamente, eu acho que, dependendo do que o artista faz, dependendo do que o músico... porque a arte tem esse poder também. A gente, diante de um determinado momento, você pode ter a intenção de trazer um novo ambiente para aquele lugar. Né? Então, uma coisa assim, é você chegar, vamos até falar de uma pintura, ou vamos falar de uma coisa assim do tipo, você pode chegar na sala da sua casa e você vê uma luz toda clara, os objetos na mesa ali, o cachorro vindo te receber de uma forma super contente e tal, né? Isso é uma situação. A outra situação é quando você entra dentro da sua sala e você percebe que não tem ninguém, não tem uma luz direta, é de noite, sabe, existe uma luz que presente nesse lugar, que é uma luz diferente do dia. Então, acho que também na arte a gente pode proporcionar, garantir que todo mundo vai sentir a mesma coisa, não tem como garantir, porque, de fato, cada um vivencia a canção e a música de acordo com a sua história de vida, de acordo com tudo que já vivenciou na vida, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. São muitas coisas que influenciam a escuta de cada um, né? Mas acho também que você pode, de alguma forma, trazer um ambiente diferente. Você pode fazer, talvez, desse ambiente... O artista tem essa coisa, né? De tentar... eu vou tentar te levar para um outro lugar. Se a gente conseguir, vai ser lindo, maravilhoso. Se a gente conseguir chegar no mesmo lugar, pô, que bacana. Mas também não é uma garantia de que você vai conseguir fazer com que essa pessoa chegue exatamente onde você está pensando. Mas há ambientes que você pode proporcionar determinadas situações. Com certeza, assim. Isso acho que é um poder que a gente tem como intérprete. E aqui travou um pouquinho o seu vídeo, eu não sei se foi só pra mim que travou, Para mas mim, eu ia perguntar, tá normal pra você para o mim tá áudio e o normal. vídeo? O áudio para mim tá normal. De vez em quando você dá uma travadinha, mas o áudio tá chegando aqui. Eita, é porque pra mim tá. Ah, não, agora voltou. Voltou. Tá. Pra mim tava carregando assim, mas tudo bem. Isso que você disse é muito verdade. E tem mais perguntas aqui.
que eu não Vamos quero lá, deixar vamos às serem perguntas. perdidas. Calma, na hora que travou aqui começou a carregar as perguntas de novo. A pergunta é do Luiz Cássio, né? Querido Tá? também. Ele perguntou: Você já acompanhou estilos de canto diferentes de uma mesma música? Digo, por cantores diferentes? Sim, sim. Como é que é a pergunta de novo? É a mesma música com estilos, com estéticas diferentes, com cantores diferentes? É Isso, a isso? mesma música Tá. interpretada diferente. Sim, sim, já fiz isso. E é o que eu te falei, é uma experiência incrível, porque você tem que mudar a chave, né? Não, aqui o intérprete está querendo levar essa mensagem aqui, né? Aqui é uma outra coisa, então você tem que ficar mudando essa chavinha o tempo todo, né? O que é que você faz em uma interpretação que você não pode levar para... Por isso que para o músico é muito importante dominar as ferramentas, os aspectos musicais. Porque cada interpretação vai exigir algo diferente da sua parte, vai exigir uma reação diferente da sua parte. Né? Então, pô, aqui eu não. Então eu toco essa música desse jeito, eu vou tocar assim até o final da minha vida e pronto. Né? Não, você tem que estar aberto e ter a certeza de que cada momento que você vai fazer com cada intérprete vai exigir uma interpretação diferente da sua parte. Inclusive, o Luiz, ele comentou: Asa Branca é alegre ou triste? Essa daí é verdade, né? A gente sempre toca de um jeito, a gente depois vai prestar atenção na letra e fica, meu Deus, né? É triste, é feliz. É verdade. O ritmo, ele pode ser o gênero, né, musical, o ritmo que eu estou falando, né, o baião, né? É, o ritmo ele pode ser um dos aspectos que pode influenciar, sim, a forma de se interpretar uma canção. Não, ele talvez não seja a garantia de que a letra vai fazer. Porque o ritmo é um ritmo um pouco mais balançado, um pouco mais animado, significa que a letra vai ser alegre. Né? É mais ou menos como a gente. Né, demorou um tempo para a gente tentar entender de que a música no modo menor não é sempre triste como a gente acha que é, não é verdade? Não tinha muito Sim. tempo atrás essa relação. O modo maior é um negócio alegre, o modo menor é um negócio triste. Né? Então, durante muito tempo, a gente não é bem assim, na verdade. Né? Então, mas o ritmo pode ser um dos fatores onde você possa conseguir determinadas sensações ou não. Né? Respondendo a pergunta o Luiz, é isso? Isso, Luiz Eu Cássio. acho que Asa Branca pode ser as duas coisas. Isso que torna a obra genial, né? Ela poder ser interpretada de várias formas. É uma obra viva, né? E diria uma coisa, uma participação da interpretação muito direta ao compositor. Né? É como se, nesse momento, o intérprete e compositor fossem coautores da mesma música. Né? Porque dependendo do arranjo que você faz da interpretação, é o que você falou. Pô, isso vai tornar a música, vai levar a música a um determinado lugar. Dependendo de como você faz, isso que é genial na música. Pô, a música foi para outro lugar. Então, nesse aspecto, eu entendo que a interpretação, você quase que se torna um coautor dessa obra. Nossa, isso é um espetáculo. Né? Esse exemplo foi perfeito, né? Sobre o que a gente estava conversando, porque realmente mostrou que a interpretação pode sim, acho que mudar o sentido da obra, mudar o sentido do texto, né? Opa, E. travou um Ah, pouquinho. travou, cortou o que eu falei? Isso, a Ah, eu só tinha. interpretação. A interpretação pode sim mudar, eu acho que o sentido da letra, porque muda como a gente recebe ela, né? É verdade, é verdade. E a Ana falou a mesma coisa que eu queria falar, se você pode tocar pra gente um pouco. Se eu posso tocar para vocês, eu posso tocar sim. Seria, Posso seria sim. uma honra te ouvir. É que o papo fica bom, Nossa, é difícil saber o momento certo de, vou interromper o assunto, é difícil. é verdade. Vamos lá. Eu vou fazer uma música aqui
Ah, eu vou fazer uma música, é uma composição minha. Eu raramente toco composições minhas, assim, seja em show. Vira e mexe, eu acho ainda que às vezes, muitas vezes eu não estou preparado ainda para mostrar isso, né? Mas ao longo desses anos eu venho sentindo a necessidade de tocar coisas que eu fiz, né? E que eu vivenciei na minha vida. Essa música eu fiz para uma atriz que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi a Cleide Diáconis. Cleide Diáconis é grande atriz, irmã da Cacilda Becker. Fez muitas peças de teatro, TV, enfim. E eu tive a oportunidade de ver uma peça, né, da Cleide Diáconis em Curitiba, a convite do Fernando Cardoso. A peça chamava O Caminho para a Meca. E aquela peça me causou um impacto tão grande que logo depois que terminou o espetáculo, eu fui lá conversar com a Cleide Diáconis e eu fiquei assim espantado com a atriz e, acima de tudo, com a pessoa que era a Cleide Diáconis, né? Então ela falava assim, sabe, parecia que você entrava num outro ambiente, assim, né? Você fala, meu, ela fala, parece que ela te levou para os ermos céus, assim, tipo, né? Meu, que lugar que é esse que essa mulher conseguiu me levar? E eu me lembro que naquele dia eu cheguei no hotel impactado por essa coisa de ter conhecido a Cleide Diáconis. Eu lembro que eu abri um caderno de música que eu tinha na mochila e comecei a escrever essa música, e essa música eu dediquei a Cleide Diáconis. E eu tive o grande privilégio, Giovana, de mostrar essa música para a Cleide Diáconis. Nossa. Eu tive o grande privilégio de um dia ter ido à casa da Cleide Diáconis e ter compartilhado essa música com ela, essa gravação com ela, que vocês podem achar essa gravação aí no YouTube também. Mas vou fazer essa música aqui para vocês. Honra nossa, obrigada. Não sei se dá para ver exatamente o teclado aí. Dá pra ver, sim. Já? Sim. Como é que tá dando para ouvir? Tá alto? Acho que tá ótimo, assim. Pode até aumentar um pouco se você quiser. Vamos lá.
Nossa, muito, muito bonito, sério. Nossa, realmente Obrigado. me transportou aqui. É, que bom. Sério, é muito, assim, é uma música bonita, sabe? Que tem a leveza, assim. Gostei bastante. Muito bom. Obrigado, querida. Vou ouvir sua Obrigado. interpretação aqui. E Obrigado. todo mundo tá mandando palmas virtuais. Opa, obrigado. Obrigado a todos. A gente falou tanto de interpretação no acompanhamento, mas quando a gente tá falando de música instrumental, eu acho que essa questão de interpretação fica mais forte ainda, né? Uou, e se fica, né? Porque se por um lado a canção, né, eu enxergo que é um tipo de música programática, né, onde você tem como ferramenta a letra, né? Por um outro lado, você tem a música instrumental, que pode ou não, isso é uma grande discussão, né? Até nos dias de hoje, né? O quanto a canção pode, e é o que você falou, tem essa questão da interpretação, né? De quem está ouvindo, né? Mas, por um outro lado, a música instrumental tem esse tipo de suscitar em nós outros tipos de sentimentos, outros tipos de... E você não tem um texto, não um texto com palavras, né? Você tem um discurso musical organizado de uma outra forma, né? Mas que nos remete a outro tipo de ambiente também, né? Então, a música instrumental, seja ela clássica, seja ela erudita, né? Seja ela popular, ela tem esse poder também de te remeter a outros lugares, outros tipos de sensações, né? Nossa, com certeza. E o Wilson Carlos Maria, ele perguntou qual o nome dessa música. O nome dessa música que eu toquei Isso. chama O Caminho para Meca. O Caminho para Meca. É Ah, depois eu baseado... vou no YouTube. Tá. Se quiser, depois eu te mando o link lá, tal, mas tá lá no YouTube. O Caminho para Meca. E falando em composição, como é que você pensa diferente, né? Quais são as diferenças entre compor para o piano solo e compor para grandes conjuntos, como uma big band fazer um arranjo? Como é que você pensa nisso? É interessante. Eu acho que a composição, essa pergunta é difícil, hein? Ah, Mas desculpe. não, imagina que é isso. Eu acho que a composição, você encara a composição nesse elemento de forma, de formato, o discurso musical que está sendo... Né? Como é que você organiza esse discurso musical na composição, no primeiro momento? Né? Depois, você vai dar cores diferentes para essas coisas que você disse através de uma composição. Né? Então, eu, pelo menos, enxergo isso dessa forma. Pô, eu tenho um elemento músico, gente, vocês desculpa o cachorro latindo, mas faz parte dessa da live, né? Como é que você encara isso? Você tem um discurso musical organizado, que é a composição. Como você vai distribuir para outros instrumentos, né? Comporem essa coisa da instrumentação, a tocar de uma outra forma, eu acho que é como você leva isso depois para a formação que você vai tocar. Né? Então, eu, pelo menos, quando componho, se existe diferença para mim compor na hora que eu estou no piano ou compor na hora que eu estou pensando sei lá, numa big band, ou numa orquestra, ou num grupo que tem um outro tipo de formação diferente, né? Eu, pelo menos no piano, eu tento compor o que eu acho que é o elemento principal ali do discurso que eu estou querendo dizer. Né? Eu penso a instrumentação depois, eu penso nela como uma forma de arranjo. Então, a partir do momento que a composição está pronta, aí eu vou arranjar essa composição. Então, aí eu vou escrever
para a orquestra tal tocar, vou escrever para a formação, vou escrever para a banda Curumim, dos Curumins tocar, entendeu? Ah, que a formação de vocês é essa. Então você vai pensar nisso de uma forma como arranjo, como você vai levar isso afora, entendeu? Entendi, não é? Acho que o que eu entendi, assim, o resumo seria pensar no discurso musical primeiramente, né? Se a base do discurso está feita, aí você consegue transferir isso, né, para os outros instrumentos. É verdade. Pelo menos é E como eu enxergo, tá bom? não, mas faz todo sentido, assim. Estamos chegando nos momentos finais já, faltam 8 minutos para dar nosso Ó, tempo. E acho que uma pergunta que não pode faltar é você falar um pouco pra gente do seu projeto sobre o geral do filme. opa! Ó, que bacana. Pô, falar nisso tá aqui, ó. Olha aqui. Geraldo Nossa, é muito Filme. legal isso. Isso foi um projeto, na verdade, é um projeto da Mesa 2 Produções, em parceria com o Sesc, né? Que me possibilitou, eu tive a honra de ser convidado para fazer a produção musical desse CD, né? Que contou com a participação de 20 cantoras, eu vou falar o nome de cada uma delas daqui a pouco, para vocês terem uma ideia, porque 20 cantoras que pudessem, onde a gente pudesse retratar um pouco do que foi a obra do Geraldo Filme, né? Um compositor de samba paulista, né? Eu vou com muito cuidado isso que eu vou falar, né? Eu acho que é pouco conhecido do povo paulista, né? Quem geralmente habita nesse universo do samba já com certeza já ouviu falar de Geraldo Filme, né? Mas pela obra que ele fez, a intensidade da obra que, né, do samba, da música que ele fez, né, era para ser um músico muito mais conhecido no país inteiro, né? Então, assim, eu tive o privilégio de fazer esse trabalho com Mesa 2 e a parceria com o Sesc, onde a gente teve gente nova participando desse projeto, gente que já está dentro desse cenário musical há muitos anos, né? Então, assim, eu tive a participação aqui, vou falar o nome das cantoras rapidinho aqui. Nós tivemos a participação da Graça Braga, da Leci Brandão, da Cleide Queiroz, da Amanda Maria, dessa nova geração, a Eliana Pittman, Tereza Cristina, Áurea Martins, Rosa Maria Colim, Ellen Oléria, Xênia França, Maria Alcina, Graça Cunha, que é uma querida, Clarianas, Sandra de Sá, Paula Lima, Leide Zu, Alaide Costa, Fabiana Cosa, Virgínia Rosa e Lucelena. Então, Nossa, foram 20 cantoras que a gente, de uma forma, tentou fazer com que a obra do Geraldo Filme conversasse com a diversidade cultural que existe na cidade de São Paulo. Esse foi o meu ponto de partida. Como é que... Pô, eu não sou aquele cara tradicional do samba, né? Então, assim, eu fiquei pensando, pô, cara, escrever alguma, né? E chamei alguns arranjadores para trabalhar comigo, o Dino Barioni e o Robertinho Carvalho. Mas, assim, o meu ponto de partida para a produção desse CD foi como é que eu faço a obra do Geraldo? Se o Geraldo Filme hoje estivesse entre nós, quais seriam as diversidades culturais que estariam conversando com a obra dele nesse momento? A música dele ia estar onde? Ia estar em que lugar, né? Então, assim, foi esse o meu ponto de partida. Então, foi trazer as realidades das diversidades culturais que existem dentro da cidade de São Paulo, conversando com o universo da obra do Geraldo Filme e também conversando com o universo musical de cada cantora. Então, foi esse o meu grande desafio para esse trabalho aqui do Geraldo Filme, que está aí nas plataformas digitais. Para todo mundo que quiser ouvir, fala aí, ouçam e me digam o que vocês acharam desse trabalho. nossa, simplesmente sensacional, né? Acho que não tem nem palavras. É um trabalho que me impressionou bastante, muito bonito mesmo. Você Nossa, gostou? e eu conheci várias cantoras através desse trabalho. E como você falou, eu sou de São Paulo, mas eu não conhecia Geraldo Filme. E através do seu Ah, trabalho eu cheguei a conhecer, então, muito bom, sério.
Gostei Que, muito. ba- que Até bacana. deixei a pergunta pro final. Eu também não conhecia muita música do Geraldo Freire. Tive acesso a algumas. Eu conhecia as mais conhecidas, né? Mas eu tive acesso a músicas que eu falei, nossa, cara, isso daqui é incrível, um material incrível. Não, chega a ser um trabalho de pesquisa e de divulgação, assim, muito importante. Que eu acho que a gente precisa de mais projetos como esse também. E deixa eu ver Verdade. como estamos de tempo. Falta 4 minutos, assim, eu não. Eu odeio quando interrompe no meio da conversa, então eu gostaria que você falasse, assim, primeiro sobre os seus projetos futuros, e se você tiver mais alguma coisa para acrescentar. Eu tenho, o que eu diria para vocês, né? E vendo o trabalho de vocês, eu conheci um pouquinho aí do trabalho de vocês, achei incrível o trabalho que a Banda dos Curumins está fazendo. Muito bacana vocês chamarem gente para participar do projeto de vocês. Eu acho que existe dois caminhos muito importantes. Um é o aspecto pedagógico, é aquilo que a gente aprende na nossa sala de aula no dia a dia e que você tem ali que estudar realmente, deixar isso debaixo do dedo e tal. E um outro aspecto, um outro caminho a seguir é trazer o que eu consigo através daquilo que eu aprendi, como é que eu transformo isso em arte e com quem eu compartilho isso. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bacana, muito legal. Chamar gente que tem vivência musical, que tem vivência cultural, sabe? Assim, tipo, para poder participar disso e vocês também terem esse momento de vivenciar isso, né? Pô, uma coisa eu estudei, outra coisa é na hora que eu tô com o artista. E aí, como é que eu faço, né? É uma experiência muito marcante. Então, que vocês continuem fazendo esse trabalho que é espetacular. Eu fiquei com os olhos cheio d'água na hora que eu vi o trabalho de vocês. Parabéns. Caramba, não, eu te agradeço demais, assim, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. E também tem sido muito, muito proveitoso pra gente poder estar conversando aqui, porque a gente também nunca tinha feito live antes. Mas a gente aprende demais, assim, com cada um que vem aqui. Inclusive, essa tarde foi maravilhosa, assim, tipo, passa voando, sabe? Tipo, porque é muita, assim, é muito bom estar aqui ouvindo, então você está mais que convidado para passar na nossa casa no quarteirão da música quando isso tiver acabado, né? Quando as coisas estiverem melhores, e vai ser uma honra te receber lá. Pode ter Nossa, eu certeza. falei isso para a Aninha e falo isso para vocês aqui, para quem estiver aqui. Eu vou ter um enorme prazer de passar esse momento com vocês, não só para passar a experiência daquilo que eu vivenciei, mas, acima de tudo, para ter a experiência e para aprender com vocês o que vocês têm aprendido. Isso me transforma também. Isso, eu acho que a arte nos possibilita isso. Nossa, grande honra mesmo. Muito obrigada, viu? Você é um artista Valeu, muito querida. sensível. Só quero agradecer mesmo. Obrigado, querida. A arte nos traz aqui, nos une. Então é isso, chegamos ao final da nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, ao nosso convidado maravilhoso. E vai ficar salvo no nosso IGTV também. Nos sigam nas redes sociais. E é isso. Um Tá beijo, certo. viu? Beijo, Bom final de querida. semana. Prazer te conhecer. Bom final de semana, viu? Prazer é todo meu. Falou.